e abençoa para que essa obra continue. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. É isso, eu te louvo, te agradeço por cada dizimista, por cada ofertante. Aqueles que ainda não estão podendo, que o Senhor possa prover recursos, poder projetar em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês, prometo que vou ser breve. Quero agradecer a Deus pela festa de ontem, muito bênção demais estar com os irmãos, amém? Eu queria aqui homenagear o Gabriel, mas ele não pôde vir, amém? Um irmão precioso que está indo embora, o pai dele já foi para São Carlos, e essa família vai estar indo embora essa semana, porque o pai se mudou, o pai foi transferido, né, de empresa, quer dizer, de empresa não, de loja, mas eu não tenho certeza se vai essa semana, de repente no próximo culto ele vai estar aí, amém? Queria dar uns parabéns especial para o meu irmão Luiz, hoje é aniversário dele, amém, irmãos? Fica de pé aí, vamos cantar parabéns para esse irmão maravilhoso aí, vai, em nome de Jesus, vai igreja. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Sinta-se abraçado por essa igreja, irmão. Essa igreja te ama. Amém? Ainda mais depois do churrasquinho que ele fez ontem pra gente. Essa igreja te ama mais ainda, em nome de Jesus. Quem desfrutou ontem do salsichão e a linguicinha aí, foi a dedicação do nosso irmão aí, amém? Irmãos, não mais nem menos importante, né, do que todos os avisos, que todas as homenagens, mas vamos à palavra de Deus. Está lá em Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Projeta para mim, hein? Como foi uma palavra que eu vou até tentar fazer um resumo para os líderes para a semana, mas foi uma palavra assim que Deus colocou no meu coração. Não fiz esboço, não fiz nada, mas eu queria compartilhar algo que tem dentro desse versículo. Como eu sempre digo, qualquer versículo que você lê na Bíblia, alguém já ministrou a favor desse versículo, amém? O que muda é a inspiração que Deus dá para quem vai ministrar, para quem vai levar a palavra. Quem aqui já ouviu falar dos 10 leprosos? Amém? Quase todo mundo, né? Então se você jogar no Google ali sobre os 10 leprosos, vai aparecer milhares de ministrações ali. Mas Deus falou algo comigo sobre esse versículo e eu queria compartilhar com os irmãos, amém? Vamos fazer a leitura até o capítulo 19, e diz assim a palavra do Senhor: e disse aos discípulos, no Lucas 17, 11, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam como? De perto ou de longe? De longe, guarda essa. E levantavam a voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sarado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: não foram 10? Aonde está o restante? Aonde estão os outros 9?
não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, isso aqui é uma palavra lançada para a vida dos meus irmãos. Eu te peço, Pai, sabedoria, te peço entendimento, eu te peço que a tua palavra surta o efeito que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço, Pai, que meus irmãos saiam daqui edificados com que, por meio de mim, o Senhor vai falar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão linda que o que você lê em Gênesis completa em Lucas, o que você lê em Gênesis completa em outro livro, e é o mesmo Deus que opera em Gênesis, é o mesmo que está em Apocalipse, é a mesma coisa. E assim, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos de que algo que Deus passou com o ser humano, nós passamos também. Deus, ele preparou tudo para o homem, fez os céus e a terra, preparou tudo, preparou todo o jardim, colocou o homem no jardim. E o que acontece com o homem no jardim? Estava até conversando com a Cátria hoje. A gente trabalha por causa de quê, cara? Por causa de Adão, que é abençoado lá, né? Então a gente tem que trabalhar. Mas nós fomos feitos para tomar conta do jardim, para cuidar do jardim, para dar nome aos animais. E isso era motivo de quê? De gratidão ou de ingratidão? Isso era motivo para o homem ser grato ou ser ingrato? Porque naquele momento, debaixo de toda a formosura de que Deus fez, debaixo de toda a formosura que Deus faz na nossa vida, muitas das vezes a gente é ingrato. Muitas das vezes a ingratidão toma conta da nossa vida. Assim foi Adão e Eva. Tinha milhares de frutas, tinha milhares de coisas, tudo era perfeito, tudo estava pronto, mas ele preferiu comer o quê? Do único fruto que não poderia comer, ele comeu. Tinha fruto de tudo quanto era jeito, mas o que não podia ser feito, foi feito, debaixo de uma ordem de Deus. Deus fala para o homem: não coma do fruto daquela árvore. Mas o abençoado vai lá e come. Tinha milhares de frutos, tinha fruto para tudo quanto era jeito, tinha fruto para tudo quanto era lado, mas o homem quer comer daquele que não pode. Aí você acha que Deus, ele por mais que ele seja onisciente, onipresente, onipotente, mas isso é uma coisa que agrada o coração de Deus? Se a gente pegar lá Gênesis 3, de 1 a 8, vai contar essa história. Mas você vê que Deus, ele já sabia de que Adão e Eva faria isso. E ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você está. Porque a ingratidão ali daquele momento, Deus já sabia que ia acontecer. Mas ele pergunta para Adão e Eva: aonde você está nesse momento? Aonde você está? O que você está fazendo? O que Adão e Eva faz? Se esconde, percebe que está nu e tem medo de Deus. É isso que nós fazemos nos dias de hoje. Então assim, eu estou aqui hoje só para lembrar a igreja de que a ingratidão, ela não pode fazer parte da nossa vida. A gratidão sim. E nesse versículo fala de gratidão e ingratidão. O que produz a gratidão e o que produz a ingratidão? Assim como aconteceu no Éden. Muitas das vezes, quem aqui nunca ficou frustrado porque se dedicou em algo e não recebeu em troca? Quem aqui nunca se sentiu dor, se sentiu machucado por pessoas ingratas? Mas deixa eu te falar algo, irmãos. A gente não deve, a gente tem que fazer como Deus fez, virou a página e seguiu a humanidade, porque Deus, diante da tua formosura, diante da tua
produção ali humana, de toda a sua, fez os céus e a terra, fez o homem, a sua imagem e semelhança. Olha só, está tudo perfeito, tinha tantas coisas para o homem comer, tantas coisas para ele fazer, mas ele vai fazer o quê? Logo, comer o que não deve. Então, irmãos, e Deus, ele deve ter pensado, cara, como pode fazer tudo e mesmo assim teve um momento que Deus perguntou para o homem, para Adão e Eva: cadê você? Eu te pergunto nessa noite, cadê você? Onde você está nessa história? O que você está fazendo nessa história? Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Cadê você? O que você está fazendo 7 horas da noite que você não está na sua igreja? O que você está fazendo 7 horas da noite que você não está na tua igreja? Então, irmãos, é essa pergunta que Deus fez para Adão e Eva: aonde você está? Porque quando você come de algo que não era para você comer, quando você é ingrato, você tem a mania, nós temos a mania de querer nos esconder. Foi assim com Adão e Eva, foi ou não foi? Se escondeu de Deus, Deus não achou eles. Em segundo lugar, eles tiveram medo de Deus. E em terceiro lugar, perceberam que estavam nus. Perceberam a sua nudez, que até então eles não sabiam, eles não tinham noção daquilo ali. E eu quero falar para os irmãos, aonde que isso se encaixa nesse versículo? Eu só fiz 3 anotações aqui. Que a primeira coisa é, a gente vê, quem é grato vê, quem é ingrato não consegue enxergar. Bota para mim no versículo 17, por favor. Olha o que a palavra fala no versículo 17. E responderam Jesus: não foram 10 limpos? E aonde estão os outros 9? Aí eu pergunto para você, o que você está vendo diante daquilo que Deus está te dando, irmão? Deus às vezes está te dando um carro zero. Tu ganhou um carro zero, vamos supor. Quem quer um carro zero aí? Levanta a mão. Levanta aí, Leandro. Eu sei que você quer um carro zero. Eu também quero um carro zero. Irmão Luiz também quer um carro zero. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mas você ganha um carro zero. Se você arranhar o carro zero, meu irmão, você vai focar naquele bendito daquele arranhão a tua vida toda, mas você vai se esquecer que Deus te deu um carro zero. Até vir um segundo arranhão, um terceiro arranhão, um quarto arranhão. Depois que estiver todo arranhado, você esquece o carro, esquece o arranhado, esquece tudo e já vai querer trocar de carro. Não é assim que funciona geralmente no mundo aí? O Iago que troca de carro aí toda hora. Recebe aí, irmão. Em nome de Jesus. Mas é assim, irmão. A ingratidão, a gratidão, ela faz você ver o que Deus te deu. Deus te deu um carro, Deus te deu um emprego, Deus te deu, mas você foca naquilo que está de errado. Deus às vezes te dá um belo do emprego, mas nesse belo do emprego tem um abençoado de um patrão. Não é verdade? Aí você foca no abençoado do patrão e esquece de agradecer a Deus pelo sustento da tua casa. Olha só, esses 9 aqui, eles foram abençoados enquanto eles não foram abençoados imediatamente. Jesus falou para ele: vai e mostra para o sacerdote. No meio do caminho eles foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer? Quantos foram gratos? 9 correram. A Bíblia não diz o que aconteceu com esses 9 depois, mas muito provavelmente se dispersaram. Muito provavelmente foram para outros caminhos, muito provavelmente foram fazer outras coisas. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão.
Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele vai curar. Deus, vocês conhecem a história de um jovenzinho que eu já contei para vocês aqui. O menino ateu foi curado de um câncer no pulmão, onde o médico falou que ele ia ser morto. Onde o médico, quando a gente chegou lá, o médico falou: pode levar para casa porque vai morrer. Um ateu foi curado. Mas esse ateu até hoje não foi salvo. Essa é a diferença da gratidão e da ingratidão. Às vezes nós somos ingratos com o que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente lida com as coisas de Deus como se estivesse lidando como uma coisa natural. Às vezes a gente lida com as coisas de Deus como aqueles 9 ali, que eram leprosos. Sabe que naquela época a lepra ela era levada, você tinha que viver numa cidade isolada. Você não podia viver no meio de... Hoje é hanseníase, né? Você não podia viver junto com o povo. Eram separados. Os caras viviam totalmente isolados. Totalmente... Mas Jesus Cristo, Ele vai e fala para eles: olha, vai lá e entra na cidade. Porque quando Jesus fala isso, Ele já sabia que ia chegar lá na cidade e estariam curados. Só que um deles se voltou e foi agradecer ao mestre. Um deles foi grato. Olha a proporção do que a Bíblia fala: 10% foi grato ao Senhor Jesus. Esse um que foi grato, esse um que voltou, teve um diálogo com o Senhor. A gratidão, ela causa um diálogo com o Senhor. Sabe, quando você está atrás das bênçãos, quando você está atrás das coisas, quando você está atrás, você pode até receber, meu irmão. Como eu falo desse jovem, foi curado num câncer onde o médico se converteu ao Senhor Jesus, mas ele não. O médico que deu um diagnóstico de morte, viu que Jesus curou, ele sabia que não tinha mais jeito, ele viu que foi a mão de Deus. Esse médico, que é do hospital onde o Leandro se amarra em ir, o Leandro gosta, ele corre de lá. Nesse hospital o médico se converteu ao Senhor Jesus, mas quem foi curado não. Agora você vê, quem dá um diagnóstico de morte, ele vê que ele é impotente debaixo da mão do Senhor. Ele dá um decreto de morte: olha, você vai morrer, pode levar para casa para morrer em casa, para não morrer no hospital. E quando ele vê o poder do Espírito Santo de Deus, ele se converte ao Senhor Jesus. É como esse que voltou. E o outro jovem que foi curado, não reconhece o Senhor Jesus até hoje. Aí, irmãos, eu quero falar para você: o que você está querendo ver nesses dias? O que nós queremos ver como igreja nesses dias? Nós queremos ter um diálogo com o Senhor, nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, porque os 10 dos 9 ali só receberam e foram embora. Deixa eu falar para você, irmão: receber alguma coisa de Deus é muito difícil, não. Agora, conversar com Ele é o mais difícil. Entender o que Ele diz é mais difícil, porque requer um relacionamento. Eu vou ser muito sincero com os irmãos. Muitas pessoas não querem relacionamento, que é as bênçãos do Senhor. E você vai conseguir, porque Deus, Ele é galardoador, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é Pai. A palavra de Deus fala que nós, como pais humanos que somos, sabemos dar boas coisas, quanto mais Deus não nos dará. Amém, irmãos? Se fosse assim, não tinha parábola do rico lá no buraco da agulha. Deus dá, amigo.
Agora eu quero ver a gente conversar com o Senhor. Eu peço ao Senhor que Ele me dê uma igreja que converse com Ele, que tenha intimidade com Ele. Peço uma igreja que tenha poder de conversar com Ele, poder de curar, poder de ser usado, ser um canal de bênção na mão do Senhor. É isso que eu peço ao Senhor, que a gente não apenas busca Ele pelo que Ele pode fazer pela tua vida, porque não tenha dúvida, irmão, independente da tua situação, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer, Ele vai te dar. Então, uma dessas características desses leprosos tem uns que querem ver e outros não conseguem ver. Outra característica desses irmãos é que porque um amigo não está aqui, glória a Deus. Mas uns se lembram e outros não se lembram. Os gratos, eles se lembram do que foi feito. Os ingratos não se lembram do que foi feito. Os gratos se lembram do que o Senhor fez na vida deles. É nesse mesmo versículo, no 17. O grato, ele lembra do que o Senhor Jesus fez, do que o Senhor Jesus faz. O grato, ele não abandona. O grato, ele não desiste, porque já alcançou aquilo que queria. Posso falar uma coisa para os irmãos? Não é bíblico, não está na Bíblia, mas tem aquele ditado que diz: ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Quando você vem pela dor, quando a dor passa, muito provavelmente a pessoa some, esquece o relacionamento, não quer relacionamento. Muda para o versículo 15 aí para mim, Wallace. Sabe, quando você recebe algo do Senhor, o que você faz? Olha o que diz o versículo 15. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantas vezes somos abençoados por Deus? Quantas vezes nós temos livramento de Deus? Quantas das vezes Deus tem cuidado da nossa família? Quantas das vezes no meio da pandemia, no meio da doença, no meio da enfermidade, no meio da escassez, no meio disso, no meio daquilo, Deus tem cuidado da tua família? Ou tem alguém aqui passando fome? Se tiver, fala comigo, porque aí eu falo com o Luiz, que o Luiz providencia alguma coisa. Mas brincadeiras à parte, eu não conheço ninguém na nossa igreja que está passando fome. Não conheço. Eu não conheço ninguém na nossa igreja que esteja desempregado. Tem alguém que está desempregado? Você tem dúvida de que Deus está cuidando de você? Então, volte-se para Ele glorificando a Deus em alta voz. Seja aquele único que voltou ao Senhor glorificando em alta voz. Irmãos, é algo surreal o que a gente faz de vez em quando. A gente, vendo esse versículo, muitas das vezes a gente não se atenta a alguns detalhes que estão ali embutidos. Mas aqueles 10 homens ali tem muito para nos ensinar nos dias de hoje. Aqui todo mundo sabe quem é. Nosso irmão, tem um irmão visitante aqui, amém? Glória a Deus, irmão. Seja bem-vindo, se gostar, pode ficar, é um dilema aqui da nossa igreja. Mas aqui, irmão, não teve um irmão que foi entubado pelo Covid. Não teve nenhum. Aí como que você volta para o Senhor? Como que você volta?
Ou você está no grupo dos 9 que não volta? 9 deles o Senhor fala, ó, vai no caminho, vai até os sacerdotes e mostra o teu corpo para eles, que chegariam lá sarados. E aqui Deus cuidou para que você fosse sarado. Aqui Deus cuidou para que você não fosse internado. Eu ainda tenho mais para falar. Olha, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz um funeral de alguém, de parente daqui da igreja. Só para a gente ter noção do tamanho do amor que Deus tem pela essa igreja. Não tem. Eu fui fazer um funeral há pouco tempo atrás, mas de um parente, é parente do parente da igreja, mas na igreja eu nunca vi. Faz tempo que eu não faço. Em nome de Jesus, eu quero te chamar, irmão, para ser grato ao Senhor, grato ao seu irmão pelo que ele está fazendo por você, grato porque ele está te chamando para ir para o culto, grato ao seu irmão porque ele está te estimulando a buscar a Deus, grato aos irmãos que cuidam do prédio, que cuidam das coisas, grato aos irmãos que fazem a obra do Senhor, que prega o Evangelho, grato a Deus. Como que está a tua gratidão com relação ao Senhor pelo que Ele tem feito por você? Muito ou pouco? Porque eu creio que não tem irmão ingrato aqui, amém? Mas como está teu nível de gratidão ao Senhor? E para fechar essa história, olha só, deixei o mais forte por último. Sabe, irmãos, nesse versículo fala também sobre falar e calar. Deixa eu ver acho que eu anotei o versículo errado aqui, mas projeto 12 para mim, Wallace. Olha só o que acontece com o ingrato e olha o que acontece com o grato. No 12, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, 10 doentes, 10 pessoas doentes, pararam ali perto de Jesus. Agora eu te digo, chegou perto de Jesus ou não? O que a palavra diz? Ficou de longe. Dos 10, 9 não chegaram perto de Jesus. Somente um chegou perto de Jesus. Você já parou para pensar nesse último pedacinho aqui? Aos quais pararam e ficaram de longe. Eu te pergunto, irmão, tu quer ficar de longe e recebendo a bênção do Senhor, ou você quer ficar perto? Você quer ficar longe e recebendo? Você quer ficar no home office do Senhor? Quer ficar de casa, ouvindo os cultos, ouvindo as ministrações, mas sem relacionamento? Sabe, irmãos, acho que eu estava conversando hoje lá na célula da Fazenda Barra, que eu fui lá hoje cedo, no culto. Estava falando para os irmãos, não sei se foi lá, me perdoe, mas Deus é um Deus que Ele quer relacionamento. E quando a gente expõe o nosso pecado, quando a gente expõe a nossa nudez, a gente não consegue ficar perto, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor fala para a gente que a gente tem que resistir ao diabo para ele fugir. Não foi mais ou menos isso que a gente estava ministrando lá? Tem que resistir. Resiste que ele vai fugir. Mas no mundo de hoje, a ingratidão te leva a ficar de longe. Recebe, mas não tem relacionamento. Recebe, mas não fica. Recebe, mas não faz. E eu quero te chamar nessa noite, irmãos,
para que você venha fazer igual aquele único. Porque quando você recebe algo e não volta, você fica igual a esses 9, as quais pararam de longe. De longe eles pararam, avistaram Jesus, clamaram em voz alta e foram abençoados. E Jesus falou: olha, vai até os sacerdotes. Tudo isso de longe. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. E está na mesma versão que a minha. Então não é só questão de versão, a minha NVI ali é a fiel. Então, irmãos, não fique de longe, fique perto do Senhor Jesus. Por mais que doa, fique perto do Senhor Jesus. E a gente tem visto nesses dias, e mais uma vez eu vou reforçar com os irmãos, o que a gente tem que falar no ID, no ID e pregar o Evangelho? O reino de Deus está próximo, muito mais próximo do que ontem. Brincadeiras à parte, mas a gente vê que o tempo do Senhor está se abreviando. Tem pessoas procurando batismo, tem pessoas procurando se consertar, tem pessoas procurando a igreja, tem pessoas, eu creio que daqui a pouco, meu irmão, as igrejas vão estar lotadas de pessoas que não vão conseguir mais estar vivendo no mundo, eles vão procurar um refúgio. Mas eu vou ter que falar para elas esse versículo aqui: olha, o que você quer? Você quer estar longe ou que você quer estar perto? Porque de longe você recebe a bênção, de repente parando no portão, e a gente chegar: irmão, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Ele vai ser abençoado, porque não é em nome do pastor, é em nome de Jesus Cristo. Mas será que ele vai ser grato em voltar? Que além de receber a bênção que pediu, além de ser curado, porque aqui fala de cura, além de ser curado, será que ele quer a salvação da casa dele? Será que ele quer a salvação da vida dele? Será que ele quer a salvação da família dele? O que esse irmão, essa irmã está precisando? Deixa eu te falar algo, irmão, para encerrar. Para você receber algo, até do portão serve. Se você veio para buscar algo, até do portão você consegue. Porque não vai vir de mim, vai vir do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Vai receber a bênção lá no portão. Agora, aquele que voltou e adorou o Senhor, esse teve um encontro face a face, esse chegou perto, esse conversou, esse teve um relacionamento, esse teve salvação. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Esse recebeu do Senhor. De longe você recebe coisas materiais, cura, libertação, você recebe coisas, mas a salvação ela vem pelo relacionamento. Aquele único que se voltou ao Senhor, ele se voltou e falou para o Senhor, ele voltou dando glória a Deus em voz alta, e diz no versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Perguntou para aquele único que voltou. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então no 19 termina dizendo assim: então ele lhe disse: levanta, vá, que a tua fé te salvou. Então, irmão, deixa eu te falar algo muito importante. Para a tua fé te salvar, você não pode estar na tua casa. Para a tua fé te salvar, tu não pode estar lá fora. Para a tua fé te salvar, tu não pode estar fora do portão. Você tem que estar da porta para dentro, não da porta para fora. Se você estiver buscando um emprego da porta para fora, eu, em nome de Jesus Cristo, eu posso até te abençoar. Porque quem vai fazer é o Senhor Jesus, não vai ser o pastor Anderson. De repente, da porta para fora, chegar uma pessoa que mora na rua, enfermo, e a gente lançar uma palavra: seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Vai ser. Dia de terça-feira, quando a gente deixa as portas tudo abertas, às vezes aparece alguém que é morador de rua, e eu creio que às vezes é abençoado, mas está da porta para fora, porque semana que vem não volta, não quer relacionamento, não quer estreitar os laços com o Senhor, não busca a salvação. Aí eu te pergunto, irmão, o que você está buscando no Senhor?
Você está sendo grato ou você está sendo ingrato? O grato recebe a salvação. O ingrato, ele recebe várias coisas. No final das contas, todos recebem. Mas um recebe o que é mais precioso, que é a salvação. Eu quero te convidar a entrar nessa comigo. De buscar o Senhor de perto. Não busque o Senhor de longe. Eu sempre falo para os irmãos, a gente tem uma semana inteira na nossa vida. A gente tem a semana inteira para fazer o que a gente bem entende. Mas no dia do culto, no dia de domingo à noite, esteja na sua igreja para você ser abençoado por Deus, por meio de algum pastor, seja aqui, seja na metodista, seja na presbiteriana, seja na congregacional, seja onde for, mas que você esteja firme no Senhor, que você tenha um relacionamento de perto com Ele, não de longe. De longe você vai conseguir coisas. De repente você consegue um carro, uma casa, um marido, seja lá o que for. Mas de perto você vai receber a salvação do Senhor. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé, para a gente encerrar esse culto.